Graça e paz, queridos. Vamos abrir a Escritura Sagrada em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Essa passagem tem como título, na Almeida Revista e Atualizada, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Eu convido a amada igreja a fazer comigo uma leitura alternada. Todos acharam? A palavra de Deus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos orar ao nosso Deus e Pai. Como é precioso, Senhor, estar na Tua casa, Pai, e sentir de forma graciosa a Tua presença. Obrigado pelo privilégio de lermos a Tua palavra, meu Pai, e nesse momento, essa porção preciosa, Pai, que fala do livre acesso que temos ao Senhor. Pai amado, me ajuda, Senhor, na minha fraqueza e na minha inaptidão, Pai, de transmitir como a Tua palavra merece ser transmitida. Me ajuda, Senhor, me fortalece, que o Teu Espírito Santo me use como instrumento Teu, que o Senhor seja glorificado e a Tua noiva edificada. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amados, vivemos em tempos onde a incerteza domina muitos corações. Nós vivemos em um tempo, irmãos, de medo, de dificuldades, e não somente o tempo de hoje, mas todos os tempos são tempos de pressão contra a vida cristã. E o medo, as dificuldades e as pressões contra a vida que agrada a Deus pode levar você e a mim a termos desânimo. No entanto, nós encontramos nessa passagem de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25, uma palavra de encorajamento. E a palavra é para você e para mim, que nós venhamos a permanecermos firmes na fé. Porque, se os amados observarem, nós lemos uma porção com poucos versículos, e a síntese dessa seção das Escrituras Sagradas é a seguinte: Deus é fiel para cumprir suas promessas. Deus é fiel para cumprir suas promessas. O autor de Hebreus, ele escreve para cristãos que enfrentaram e estavam enfrentando perseguições e investidas para que abandonassem a sua fé em Cristo Jesus. Então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é levado a exortar a esses irmãos, como a nós, igreja contemporânea, a perseverarmos. Por quê? Porque agora nós temos um privilégio inigualável. Você e eu, em Cristo Jesus, temos plena confiança de acesso
a Deus. Nós temos um acesso livre a Deus, por meio de um único mediador, por meio de um único nome que tem autoridade sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero nessa noite meditar com a igreja sobre o seguinte tema: firmes na esperança, porque Deus é fiel. Firmes na esperança, porque Deus é fiel. E vem uma pergunta nos cabe: por que você e eu devemos permanecermos firmes na viva esperança? E a primeira lição que nós temos dessa passagem é porque você e eu, nós temos livre acesso a Deus. Observe do versículo 19 ao 22 o que diz a Escritura Sagrada. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós lembramos, amados, quando lemos uma porção como essa, que diz que nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, nós lembramos que outrora, na antiga aliança, na antiga dispensação, no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação. E ele entrava naquele lugar santíssimo para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, como está registrado na Escritura Sagrada em Levítico, capítulo 16. O autor, a carta aos Hebreus, está lembrando a igreja que através do sangue de Cristo, diferente do sangue de touros e de bodes, que é impossível a esse sangue de touros e de bodes remover pecados, como diz o versículo 4 do capítulo 10, é somente no sangue de Jesus que você e eu nós temos acesso direto a Deus. É somente pela oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo, uma vez por todas, como diz o versículo 10 do capítulo 10 de Hebreus, que temos acesso direto a Deus. Agora, observe o que diz o versículo 12 desse capítulo 10. Dê uma olhada na sua Bíblia. O texto diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E você e eu, nós temos que ter plena convicção que é à destra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por nós. É à destra de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua oficiando como o nosso Rei, o nosso profeta, o nosso sumo sacerdote. Lembre-se desse privilégio em meio às lutas. Lembre-se desse privilégio em meio às investidas contra a sua fé. Você e eu, nós temos livre acesso a Deus, não baseado em nossos méritos, não em nossas obras, mas na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Amados, aplicando essa lição às nossas vidas, como cristãos, o que nós precisamos dia após dia lembrar é que em Cristo Jesus, você e eu podemos vivenciar o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. O texto vai dizer que você e eu, nós podemos nos achegar, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Quando lemos uma passagem como essa, Hebreus capítulo 4, versículo 16, isso alegra o nosso coração, isso fortalece a nossa fé, isso aumenta a esperança que você e eu, nós temos achado diante do trono de Deus, graça e misericórdia. Infelizmente, por outro lado, há no meio do povo de Deus pessoas atormentadas com algum pecado, pessoas atormentadas com um sentimento de culpa em seus corações. Há pessoas, amados, que não se perdoam e não entendem que, confessando genuinamente as suas faltas diante do Senhor, se arrependendo, crendo tão somente em Cristo Jesus, essas pessoas têm em Cristo o preço da sua culpa e do seu pecado pagos por Ele. Se você é uma dessas pessoas que é atormentada pelo pecado ou pela culpa, confesse as suas faltas, se arrependa dos seus pecados, creia nele e desfrute do privilégio de se aproximar de Deus com confiança, firmes na esperança, porque Deus é fiel. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que você e eu, nós devemos permanecer firmes na fé. Essa é a ênfase principal do versículo 23, que diz: guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa por meio de Cristo para a sua e a minha vida é fiel. Observe como começa o versículo 23. Guardemos firme. O que é que nós encontramos, amados, nessa expressão? Essa expressão é um chamado a você e a mim para perseverarmos. O cristão, ele é chamado constantemente a manter a sua fé com firmeza, sem vacilar na pessoa de Cristo Jesus. E o texto diz o que eu e você, nós devemos guardar com firmeza. Observe mais uma vez o versículo 23. Guardemos firme o quê? O texto diz: a confissão da esperança. Amados, o cristão é uma pessoa, é um indivíduo que continuamente ele continua confessando e professando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Essa passagem chama o cristão à consciência de que o que ele confessa é a sua confiança e que essa confiança não está baseada em si mesmo. Por quê? Porque o cristão tem consciência de que é um pecador. É falho, é imperfeito, foi perdoado por Cristo, mas ainda tem em si uma natureza pecaminosa. O cristão, ele confessa que a sua esperança, a sua e a minha, não está baseada em nossa capacidade. A sua e a minha esperança, ela não está baseada na força do nosso braço, mas a sua e a minha esperança, ela está baseada na promessa de Deus em Cristo, que garante que a vida eterna é de todo aquele que nele crê. Por quê? Por que você e eu, nós devemos confessar isso? Porque quem nos garantiu a vida eterna é fiel. Olha que coisa maravilhosa. O texto diz: quem fez a promessa é fiel. Observe, a nossa viva esperança está baseada tão somente na fidelidade de Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro, que é imutável, é verdadeiro,
e cumpre tudo o que prometeu. Aplicando essa verdade à nossa vida, não importa quais desafios estamos enfrentando ou venhamos a enfrentar, a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus não falha. Deus não falha. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se a promessa veio dEle, ela vai se cumprir. Ela nunca irá caducar. A palavra de Deus vai dizer em Números, capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. A realidade da vida cristã, amados, é que todos na igreja enfrentam provações. Não há um no reino do Senhor que não enfrente tempestades, deserto, ventos, aflições, provações. E por causa dessa realidade, você e eu, nós devemos manter firmes na esperança daquele que, quando promete, cumpre, porque quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus, único, Ele é digno da nossa confiança. Sabe o que é que sustenta a nossa fé? Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra do Senhor. Mas o que sustenta a minha e a sua fé no Senhor é a fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel. A sua fidelidade, a sua pessoa divina imutável, Ele que é a verdade, Ele sustenta a nossa fé. Firmes na esperança, porque Deus é fiel. A terceira e última lição que aprendemos é que devemos cuidar uns dos outros. Nós somos chamados a cuidar não somente da nossa fé, mas cuidarmos uns dos outros. Observe os versículos 24 e 25. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A vida cristã, ela não é solitária. Ela não pode ser solitária, ela não deve ser solitária. Por isso, a proposta daqueles que são inimigos da igreja, daqueles que propagam serem desigrejados, é uma proposta furada. É uma proposta que não persevera na carreira cristã. Somos, biblicamente, de acordo com o versículo 24, chamados a encorajar uns aos outros no amor e nas boas obras. Observe o versículo 25. Aí nós encontramos, amados, uma exortação. E a exortação é de que a comunhão na igreja do Senhor, igreja vivenciada na igreja local, essa comunhão na igreja, ela é essencial. Ela não é um apêndice. Ela não é de vez em quando, ela é a própria vivência da vida cristã. Amados, aqueles que se afastaram, aqueles que teimam em continuar afastados da congregação, da comunhão dos santos, tornam-se mais e mais vulneráveis espiritualmente. E nós encontramos aqui no versículo 25 um alerta. O alerta é para que você e eu, mutuamente, venhamos nos admoestarmos. Ou seja, o alerta do versículo 25 para você e para mim é para que nós venhamos nos advertir mutuamente, nos aconselharmos mutuamente. Por quê?
porque isso vai nos fortalecer na caminhada cristã, vai manter os nossos pés firmados na rocha, principalmente porque um dia se aproxima, um dia com D maiúsculo, um dia inigualável, sem igual, o dia do retorno de Cristo, o dia do juízo final. Ele se aproxima, ele é certo. Por isso, você e eu, nós precisamos ter uma igreja na nossa vida. Nós precisamos ser membros do corpo. Nós precisamos ser liderados por Cristo, que é a cabeça desse corpo. Você e eu, nós precisamos urgentemente viver incentivando uns aos outros na caminhada cristã. Aplicando essa verdade à nossa vida, nós precisamos da comunhão da igreja para nos fortalecermos. E aqui cabe duas perguntas. Uma pergunta para a gente refletir é em relação à liderança da igreja. O que é que compete à liderança da igreja fazer com relação à temática da esperança? Biblicamente falando, amados, a liderança da igreja deve viver incentivando o crescimento do povo de Deus na perseverança. O texto de Tiago 1, versículo 12, vai nos dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Observe que esperança e perseverança são temas casados. A liderança, ela tem o papel de incentivar o povo de Deus a se manter perseverante em sua fé em Cristo, mesmo diante das batalhas. A liderança da igreja deve incentivar, ajudar cada irmão e irmã em Cristo a perseverar em meio às provações, a perseverar na carreira cristã, para que nenhum venha se perder, para que cada um receba do seu próprio Senhor e Salvador a coroa da vida. Mas aqui cabe uma segunda pergunta, e essa pergunta é para toda a igreja, é para os membros da igreja. O que cada um de nós devemos fazer dentro dessa temática da perseverança? O que é que compete a todos, independentemente de ser líder ou não? Todos nós devemos apoiar uns aos outros na nossa fé. A palavra de Deus, ela é rica em textos que falam do nosso dever diante de mandamentos de mutualidade. A palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, vamos encontrar porções como do tipo Provérbios 17, que diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Gálatas 6:2 está escrito: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E para encerrar essas citações, 1 Tessalonicenses 5:11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A igreja é uma família. A família da fé, a família de Deus. E você e eu, nós somos chamados a não cuidarmos somente da nossa fé. Nós devemos, amados, com o que falar, como proceder, com o nosso testemunho, nós devemos cuidar
de sermos companheiros uns dos outros, cuidando reciprocamente da nossa fé, e isso até o fim. 1 João 3,23 vai dizer: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Para concluir, eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo é a nossa segurança. Quero lembrar a Mário César, que nessa noite vai ser para a glória do Senhor licenciado, que Jesus Cristo é a segurança dele. Jesus Cristo é a esperança dele. A base da nossa confiança, amados, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que abriu para Deus o caminho que nos faz ter livre acesso ao Pai. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele nos dá uma comunidade, a igreja, para que venhamos nos sustentar na nossa fé. E aí eu pergunto a você, em meio aos desafios que você enfrenta, você tem confiado na fidelidade de Deus? Porque na prova, muitas vezes, nós esquecemos que Deus, Ele continua sendo fiel. Você tem permanecido firme na esperança? Você tem incentivado um ao outro na fé? Independente, irmãos, da função que nós exercemos no reino, todos nós somos chamados a confiar em Deus. Por isso, permaneçamos firmes, pois Ele é fiel. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.